Então, gente, terminei a visita num lugar que eu queria muito conhecer. Estou em deslocamento de São Francisco para Los Angeles. A Rota 5, que é uma interestadual que faz esse trajeto, fica bem próximo, não fica muito longe. Então, eu sempre pensei um dia que o Parkfield eu já conhecia, havia estado lá em 2017. E aqui, esse lugar, eu queria muito conhecer, porque é um lugar muito importante para o mundo científico, para as pessoas que pesquisam, e para curiosos como eu, que gostam. É bem interessante. O ponto principal desse lugar é aqui. É essa curva em 45, esse L que corre, que o Wallace Creek, né, um riacho, desce reto das montanhas, e ele desceria aqui, porque aqui é um vale. Aqui é um vale, até tem uma captação de água muito grande ali, é um lago, não sei se é lago natural, deve ser um lago natural que recebe as chuvas dos dois lados da montanha. E as duas placas tectônicas, elas estão assim. Aqui está a placa tectônica do norte e desse lado aqui a placa tectônica do Pacífico, ou seja, o pôr do sol está para lá, oeste, melhor dizendo. Pois bem, visitado esse lugar, foram 130 feet que a Terra se deslocou. Isso dá uns 70, 80 metros. Ela fez literalmente, para a câmera ela fez isso aqui, né? Ele fez isso aqui, ó. Tá? Então o córrego que corria reto aqui se deslocou para lá. 130 feet. Vamos falar aí que tenha 70 metros, não sei, talvez 65 metros, 70. E eu sempre tive vontade de conhecer esse lugar e não tem como não espiritualizar estando aqui, sabe? Eu sempre falo com meus amigos, você é meu amigo, está escutando, você sabe disso. Capítulo 24 de Mateus, Jesus foi um profeta, né? De todos os ministérios que ele sempre exerceu, ele exerceu todos os ministérios, ali ele foi profeta, especificamente profeta. Ele começou a profetizar a partir de um diálogo que ele teve com os discípulos na visita do templo, daquele segundo templo, feito por Salomão. E quando ele esteve lá, os discípulos falaram, eles eram acostumados com aquele lugar, eles iam muito ali, mas era tão bonito que é como eu vir 10 vezes aqui e eu falar 10 vezes da mesma importância, com a mesma, digamos, energia, mesmo entusiasmo falar desse lugar. Assim foi para os discípulos, chegaram lá e falaram: "Ó, mestre, que bonito esse templo, que grandioso, olha as colunas, olha essas pedras tão bem colocadas." E Jesus, me parece que num silêncio só abriu a boca para falar isso: "Olha, não ficará pedra sobre pedra", diz que tá aí. E pronto, e ponto. Os discípulos ficaram bem, assim, impactados com aquela palavra, vendo o templo, Jesus falando que não ia ficar sobre pedra. Como é que vai cair isso aqui, né? E foram caminhando atrás dele até o Monte das Oliveiras, e lá eles fizeram um questionamento para ele: "Mestre, quando que isso vai acontecer? O senhor está dizendo? E quando acontecerá o fim do mundo?" Vê que o homem sempre teve uma curiosidade de fim de mundo, né? 2000 anos atrás, questionando Jesus quando vai ser o fim do mundo, né? O fim do mundo ainda está longe para acontecer, biblicamente falando, né? Mas acontecimentos assim de terremotos com essa intensidade sempre aconteceram, sempre aconteceram. E esse aqui eu procurei informação para ver se tem uma data, uma época. Não se tem. Eles imaginam que foi séculos passados. Não foi no de 1906 que acabou com São Francisco, né? Mas a natureza foi deixando sinais. Esse aqui é um sinal. O Wallace Creek está aqui, um sinal de deslocamento de terra imenso das duas placas, e eu literalmente estou em cima das duas placas tectônicas, placa do norte e placa do Pacífico. Voltando para Jesus, ele começou a dar sinais ali, profetizando não em ordem cronológica. Ele apenas começou em ordem cronológica, falando só: "Isso aqui não vai ficar mais aqui, isso aqui vai descer tudo." Só que daí Jesus vaticinou muitas coisas, ele falou sobre muitas coisas do porvir da humanidade. Mas, além daquele ponto dos dias dele, daquela atualidade, ele deixou muitas coisas importantes que é para os dias de hoje. Mateus 24 é a chave de um entendimento muito grande para o que vai acontecer nesse tempo nosso agora. Tá? Haja visto que ele fala de Israel renascendo, e ele usa ali o símbolo
da oliveira, que é um símbolo da nação de Israel. Oliveira e videira, mas ali ele se referiu à oliveira. A figueira, me perdoa, figueira. E ele disse, olha, olhem para a figueira, né? Olhem para a figueira, a hora que ela soltar aí gemas e brotos e frutos, está chegando o verão. E eu vos digo que não passará essa geração da figueira, de Israel, antes que tudo aconteça. Bom, isso tem várias interpretações. Eu tenho a minha e eu sei que muitos teólogos, homens de Deus, concordam. E eu aprendi com eles, tá? A figueira sendo Israel. Israel sendo restaurado. E olha que Jesus falou da restauração de Israel antes da destruição. A destruição seria nesse evento do muro caindo e o templo caindo, como de fato aconteceu 70 anos depois com o exército de Vespasiano, filho de Tito, e que depois se tornou também um imperador. E 70 anos depois, Vespasiano entrou, ou foi general Tito, um dos dois, entrou e destruiu toda a cidade. Enfim, Jesus falou que perto da vinda dele teria a restauração de Israel, né, como nação, e falou de sinais. E ele falou de, haverá guerras, rumores de guerras, pestes, fome e terremoto. Pois bem, aí você me fala assim, Eliseu, mas sempre houve terremoto, você está aí provando que teve Imagina a energia que liberou nessas duas placas tectônicas. Agora vocês imaginem, porque é muito rápido um terremoto. Um terremoto não leva dias e horas, são segundos. Imagina segundos acontecer isso aqui. Segundos a Terra se deslocar desse jeito. Olha o estrondo que deu, sabe? Olha o barulho, olha a violência que foi isso aqui, né? Para acontecer isso aqui. E terremotos sempre houveram, desde que a Terra é terra. A Terra é como se fosse um ovo cozido com casca quebrado, todo cheio de rupturas, de fissuras. Aqui é uma delas. E essa é a falha de Santo André e é a única que se vê a olho nu. É a única que literalmente pode caminhar dentro dela, como eu fiz hoje. Caminhei dentro da fenda, das duas placas tectônicas. Andei na parede das placas tectônicas. Eu subi o morro das duas, né, que são literalmente as paredes, o início dela, né? Só que, se nós vermos uma coisa, peste, a última peste que a humanidade viu foi em 1918, há 100 anos atrás. O meu pai nasceu no século passado, viveu e morreu nesse século e não viu peste. Era inimaginável para nós vermos uma peste como deu esse coronavírus. E nós vimos e passamos, não passou ainda. E Jesus fala, olha, haverá. Só que esse haverá de Jesus, aí é que está o ponto para nós entendermos. Esses 5 acontecimentos, que sempre houveram, sempre houve peste, guerra, rumores de guerras, fome, terremotos, isso será num tempo específico, tudo acontecendo junto. E em grandes proporções, ou em maiores proporções. Né? Agora veja uma coisa, que coisa interessante. Se você não quiser crer na Bíblia, e quem não quiser crer na Bíblia, beleza. Mas a ciência está falando que agora o último foi em 1906, um grande terremoto, e essas duas placas tectônicas, elas estão se apertando constantemente. Estava lendo ali no material que tem aqui, nesse parque, essa placa aqui e essa aqui, elas se movem um dedo por ano elas se movem, direção São Francisco, ou seja, a outra está pressionando tanto ela, que daqui um pouquinho ela não vai aguentar e ela vai largar toda a energia dela contra essa aqui. E as placas, elas funcionam da seguinte forma, imagina o punho aqui, elas começam a se apertar de tal forma, tá, que elas fazem isso aqui, ó, elas fazem para liberar essa energia toda que fica apertando, ou seja, isso aqui, ó, imagina um punho do lado de lá, um punho do lado de cá, ela fez isso aqui, ó, e no ir ela não voltou e ficou essa fenda aqui, ficou lá, 130 fits, 65 metros para lá, tá? Isso que aconteceu com essa placa. Se a ciência está falando que isso vai acontecer de novo em grande proporção, é mais um motivo para a gente crer na Bíblia, porque Jesus, antes da ciência, está falando que haverá grandes terremotos. Mas não esse tremor que, por exemplo, Parkfield, que é aqui pertinho, move a Terra a
cada 4, 5 horas eles sentem um tremor ali nas medições deles. É por isso que é chamado capital do terremoto, que é Parkfield, daqui 70 milhas daqui. E só que uma coisa eu vou dizer para vocês, esperem para esses dias, isso não é, você está desejando mal, não, a ciência está falando. Esperem um grande tremor de terra, quem sabe aqui nesse lugar, quem sabe aqui, que é esperado pela ciência, é anunciado pela ciência e é falado por Jesus. Então não tem como vir num lugar desse e não espiritualizar a coisa, não pensar nas coisas de Deus, na palavra de Deus, sabe? É um tempo muito específico, fazem mais de 100 anos que essa terra não se move, e ela tem que se mover, por causa da energia que ela produz de pressão. Então tá aqui, Wallace Creek, valeu o passeio, foi muito bom, abraço.